dízimo. Como o Tito bem mencionou, querido amigo que nos acompanha, infelizmente a prática do dízimo tem sido banalizada, especialmente na teologia, entre os teólogos da prosperidade, né? E aí isso faz com que as pessoas pensem o seguinte: toda a igreja usa o dízimo para proveito próprio apenas. Toda a igreja administra mal o dízimo e tudo mais. Infelizmente, muitas igrejas sérias acabam pagando, né, pelo erro daqueles que não ensinam corretamente a teologia bíblica do dízimo. O princípio do dízimo, um dos princípios que encontramos do dízimo para o dizimar, está no Salmo 24:1. Aqui é dito assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Aqui diz que tudo que existe no planeta e até mesmo no universo, é claro, pertencem a Deus, inclusive os nossos recursos financeiros. Porque é Deus quem nos dá vida para trabalharmos, nos dá saúde para adquirirmos os nossos bens. Como reconhecimento de que Deus é dono de tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, nós devolvemos o dízimo, parte da nossa renda que pertence a Ele. E por que Deus pede isso de volta? Aqui em 2 Coríntios 9, 6 e 7 encontramos a resposta. Aqui é dito o seguinte: 2 Coríntios 9, 13 e 14, na verdade. Por meio dessa prova do serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E aí, no versículo 12, não é? No verso 6 é dito assim, no verso 7, quem tiver que doar, não faça com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então, aqui é dito, queridos, o seguinte, que o dízimo, não é separado por Deus para a obra de pregação do Evangelho e que isso deve ser feito por uma pessoa de livre e espontânea vontade, com alegria, não sobre pressão ou sobre manipulação de alguns que querem fazer com que o indivíduo dê dinheiro para ele à torto e à direito. Não é esse o sistema de dízimos da Bíblia. Eu dou a parte para Deus daquilo que pertence a Ele, eu devolvo para Ele usar como Ele quer. E Ele promete realmente abençoar a pessoa que é fiel nisso. Agora, será que nós podemos pegar o dinheiro do dízimo que é destinado à pregação do Evangelho para direcionarmos para os pobres? Biblicamente não, porque Deus quer que nós demos aos pobres de outros recursos nossos e não o dízimo. O dízimo é destinado biblicamente apenas para a obra de pregação do Evangelho. E quando nós vamos para o livro de Levítico, nós percebemos uma coisa interessante, que além de o povo de Israel dizimar, Deus pedia que eles separassem de uma outra parte da renda deles para atender aos pobres. E aí Levítico 19:10 é dito o seguinte, a partir do verso 9 eu vou ler. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas da sua colheita. Não passem 2 vezes pela vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Perceba que além do dízimo, o povo de Israel era orientado por Deus a não colher nas extremidades da lavoura e nem ajuntar aquilo que eles estivessem colhendo que caísse do cesto, para que tudo aquilo fresquinho e bom fosse destinado aos pobres, algo além do dízimo que eles davam a Deus, para a manutenção do serviço dos levitas, que eram, diríamos assim, os líderes religiosos da época. É muito importante que devolvamos a Deus aquilo que é dele, o dízimo, e que separemos parte de nossa renda para os pobres, porque este também é um mandamento divino. Por exemplo, quando você lê Provérbios 19:17, e aí eu vou ler esse último texto e vamos finalizar essa resposta, você percebe que Deus se contenta muito quando separamos parte daquilo que temos para ajudar aqueles que precisam e que não têm recursos como nós. Em Provérbios 19:17 diz assim: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Então Deus quer que, além de você e eu sermos dizimistas,
que nós separemos parte da nossa renda para ajudarmos exclusivamente os pobres. Porque de acordo com Provérbios 19:17, dar aos pobres é a mesma coisa que emprestar para Deus. E será que Deus não vai lhe pagar por isso? Vai lhe pagar e vai lhe dar muito mais. Precisamos, amigos, termos consciência de uma coisa. Ali em Mateus 25, 31 a 46, uma das coisas que Cristo mais elogia nas pessoas a quem Ele receberá bem no dia do juízo é exatamente a atitude de ajudar as pessoas. Não porque você vai comprar a salvação com obras, porque isso é impossível. Efésios 2, 8 e 9 é muito claro em dizer que a salvação é pela graça. Mas